Pois é, esse aqui atrás de mim deve estar chorando agora lá no céu, porque no campeonato de homenagem a ele, o pior elenco da história do Santos consegue o feito inédito de pela primeira vez cair para a segunda divisão. Muitas pessoas podem estar incrédulas ainda, mas eu não. Eu já acreditava, eu já imaginava. Todo mundo, o Bahia vai ganhar do Atlético Mineiro, vai perder do Atlético Mineiro, o Bahia é muito ruim, não conseguiu ganhar do América. Meu, esse campeonato, cada jogo é um jogo. Foi assim no começo ao fim. Coisas inexplicáveis, não tinha lógica esse campeonato. E eu tinha certeza que o Bahia ia ganhar do Atlético Mineiro hoje, um Atlético brigando por nada e um Bahia super engajado. Por quê? Porque o Bahia ainda tem alguma organização com o Rogério Ceni, apesar de partidas ruins que fez ultimamente. O Vasco a mesma coisa. Tem uma coisa que Ramon Dias deu ao Vasco, foi organização. O Santos não teve organização nesse Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada. Mas eu gostaria de voltar, não ao início desse campeonato, mas ao início dessa gestão, porque hoje a gente foi rebaixado praticamente ali pelo gol do Marinho, né? Foi o gol que desestruturou tudo. E vamos lembrar que quando Andrés Rueda assumiu o clube, e essa culpa eu não tenho, porque eu não votei em Andrés Rueda, eu votei em Fernando Silva para aquelas eleições. Aliás, fui voto vencido nas últimas 3 eleições. Os últimos 3 presidentes do Santos, tanto o Modesto Roma Júnior como o José Carlos Pérez e Andrés Rueda, eu não votei em nenhum deles. Como vota mal, hein? Se você é sócio e tá assistindo aí, como você vota mal. Eu tô com muito medo de quem você vai votar no final de semana. Porque tem até bandido aí concorrendo. Eu não vou falar quem, porque eu não quero ser processado, mas tem até bandido concorrendo. Entendeu? Então, eu tenho muito medo, mas muito medo de quem você, sócio, vai colocar à frente do clube. Porque o Santos, ele tem essa honra de ser um dos clubes mais democráticos do país, que o sócio torcedor que paga R$27, míseros R$27, tem direito a voto. Isso é um privilégio. Mas, nossa, como vocês, sócios, como nós, sócios, vamos me colocar no meio, apesar de eu não ter, somos ruins para votar em presidente do Santos. Veja, o Rueda, ele chega no Santos com o Santos na semifinal, se eu não me engano, na de Libertadores. Ele tinha um time cujo Marinho era rei da América. Vocês não lembram disso? Apesar da derrota para o Palmeiras, o Marinho foi premiado como rei da América. Ele despedaçou aquele time, defendendo que o Santos iria cruzeirar, né? O Santos não tinha condições mais de manter aqueles salários, manter aqueles jogadores, que precisava dar um passo atrás, e a torcida compreendeu. A torcida viu aquele time ser desmontado com a esperança de que as finanças seriam sanadas. 3 anos depois, as finanças não foram sanadas, o clube está na Série B e o Santos não vai disputar nem a Copa do Brasil ano que vem. O Santos tem o Paulistão e a Série B, apenas isso. Um calendário super esvaziado para 2024, ou seja, com receitas ridículas, sem time, um time rebaixado e com um elenco um dos mais caros do país. E com um gol de quem? Do Rei da América, quando o Rueda assumiu o time, do Marinho. Isso mostra que o Santos não caiu hoje, o Santos caiu ao longo dessa gestão, que é a pior gestão da história do clube. Vocês podem até dizer, eu posso vir até concordar, olha, mas o Rueda não roubou o Santos. Ele não pode não ter roubado o Santos, isso de fato não é mérito, porque isso é apenas o mínimo. Não é porque existiram ladrões na história do clube que não roubar se tornou algo elogiável. Isso é, assim, qualquer um na sua vida, enquanto cidadão, não tem que roubar. Já havia sido estabelecido isso nos 10 mandamentos de Moisés, cara. Depois pela sociedade. Então, puta, cara, assim, desculpa, mas isso não é mérito de ninguém, não é mérito de nada. Isso é apenas o mínimo do mínimo. Eu sei que se tratando do Santos não se trata do mínimo do mínimo, mas é assim que penso. A vida. Então o Rueda não fez nada além de sua obrigação de não meter a mão no Santos. Vamos lembrar que o dinheiro que ele colocou no clube para se eleger, né? Porque os sócios do Santos adoram mecenas. Ele pagou lá a dívida do Hamburgo para entrar no clube, porque foi assim que ele se elegeu, porque capacidade intelectual ele nunca teve.
É um cara, inclusive, que é difícil de ficar escutando ele falar por mais de 10 minutos sem você dormir. E aí, a galera, não, esse cara tem dinheiro, vamos... O dinheirinho que ele colocou, ele já pegou de volta. Ele já pegou de volta. Daqui a pouco ele se manda de Santos. Nem você acha que esse cara tava na Vila Belmiro? Mostrou todo mundo chorando. Cadê ele? Cadê o presidente do clube no momento mais difícil da história do Santos? Nem na Vila Belmiro esse cidadão estava. Porque teme pela própria vida. Então, o que esperar de um mandatário como esse? O Santos começou esse brasileiro com o Odair Hellmann tendo passado por um dos maiores vexames, que foi aquela eliminação do Campeonato Paulista, perdendo para o Ituano, tendo depois 2 meses, 40 dias para treinar. Era a chance de montar um departamento de futebol, trazer alguém que entendesse, um técnico minimamente competitivo. Ele insistiu no Odair Hellmann. Demitiu o Odair Hellmann depois de uma sequência de derrotas e trouxe o Paulo Turra por indicação do Falcão, que não indicou o Paulo Turra. O Falcão foi pedir indicação para o Luiz Felipe Scolari, que hoje perdeu de 4-1 para o Bahia. E o Scolari recomendou o amigo Paulo Turra. Ou seja, um clube gerido na base da indicação de profissionais que nunca trabalharam no clube. E aí o Falcão sai do Santos daquela maneira absurda e só saiu, não porque o presidente quis, porque o crime foi arquivado, mas ele teria à época cometido um crime. Foi pelo menos acusado disso por uma mulher, que jura de pé juntos que aconteceu apesar da falta de provas. E aí entra Diego Aguirre, mais um técnico que não tem nada a ver com a história do Santos, nada a ver com o clube. Foram erros atrás de erros, tudo isso foi sendo construído. O Marcelo Fernandes, o presunto, errou tudo nesses últimos jogos, absolutamente tudo. Mas a culpa não é dele, cara. Nem era pra ele estar lá. Ele não é técnico de futebol, nunca foi. Em 2015, o técnico do Santos era o Robinho, aquele mesmo. Nunca treinou nada, nunca treinou ninguém, nunca trabalhou em lugar nenhum na vida. Vivia ali perambulando aos arredores da Vila Belmiro à espera de um cargo. E aí enganou, inclusive a mim. Naquela vitória contra o Bahia, depois da vitória contra o Vasco, esses times hoje que ficaram aí na primeira divisão. Aí veio o 7-1. O 7-1 eu não atribuí muito a ele, achei um jogo bem atípico. Pós 7-1, uma reação inesperada. Eis que, depois que o time precisa de um pouco mais de organização e não daquela coisa do oba-oba e motivação apenas, faltou, porque não era técnico de futebol, nunca foi. Nunca foi. Então a culpa não é do Marcelo, a culpa é de toda essa direção. É dessa montagem desse elenco. A gente teve no último jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 2 jogadores se atrasando para o ônibus meia hora. E um deles, o Marcos Leonardo, que é o artilheiro do Santos, foi o artilheiro do Santos nessa competição, um jogador tão importante que derreteu no final, passou a não jogar absolutamente nada, chegando bêbado e puto que tinha ido pro banco, um cara zero profissional, e ele quer jogar na Europa, acha que vai fazer sucesso na Europa, não vai, porque não tem mentalidade para isso. Como o Gabigol é um excelente jogador e não fez nenhum sucesso na Europa porque não tem mentalidade para isso. Jogadores hoje em dia precisam ser muito mais do que apenas bons talentos, eles precisam ser profissionais. E o Santos não é, os jogadores do Santos, principalmente esse rapaz, não é profissional. Um cara que chega bêbado e atrasa para uma viagem de um jogo decisivo. Se o Santos tivesse ganhado ou empatado contra o Atlético Paranaense nesse último jogo, teria se salvado. E ele estava emburrecido porque estava indo para o banco. Esse é o time do Santos, essa é a cara do time do Santos. Um jogador que, quando não foi vendido, assinou um contrato, tinha multa, tudo, não foi vendido, fez um escarcéu para poder voltar. Fez um escarcéu, sumiu do Santos. Os empresários dele tiraram ele do clube. Um cara zero profissional e ninguém no Santos para poder ter alguma mão firme. O presidente do Santos é praticamente uma figura inexistente. O Galo ali recém-chegado tentando fazer alguma coisa, tentando ajudar a conversar. Missão também muito difícil dada a ele, não o culpo. E eu não tô pegando o Marcos Leonardo para Cristo como se ele fosse o culpado. Eu já disse, não é nenhum jogador individualmente.
Mas é toda essa filosofia que forma episódios como esse que a gente viu, que eu tô citando aqui. Uma bagunça, uma falta de gestão absoluta. Não me engana essas lágrimas de crocodilo desses caras que ficaram sentados no meio do campo, porque eles sabem que eles têm contrato, independentemente das receitas do Santos, eles terão que receber no Santos ou qualquer time. Se o Santos emprestar para qualquer time da Série A, todos esses jogadores eles vão receber o salário deles. E se não receber, eles vão brigar na justiça e uma hora eles vão ter que receber porque vai ser causa ganha. Todos eles têm contratos assinados e muitas vezes longos. Estão todos se cagando. Todos se cagando. Então, assim, é uma sucessão de erros que culminou hoje. Culminou hoje O engraçado, né? O Santos perdeu, acabou sendo ali, o terceiro gol saiu, é o gol que o Pelé não fez no ano da homenagem ao Pelé. O Pelé que acabou de falecer. Assim, pelo menos ele não teve que presenciar isso, né? Pelo menos ele não teve que presenciar isso. Eu ainda acredito que ele esteja vendo de algum lugar. Mas é uma coisa muito triste. E agora, sócio do Santos, se alguém que está assistindo aqui é sócio do Santos, preste muito bem atenção em quem você vai votar. Preste muito bem atenção em quem você vai votar. Veja a capivara de cada um dos candidatos. Por favor. Eu vou fazer um vídeo, ainda não aqui, no meu canal pessoal, abrindo, não vou dizer quem é bandido de fato, porque não quero arrumar isso, mas eu vou fazer um vídeo dizendo que eu vou abrir quem que eu vou votar. Vou dizer quem que eu vou votar. Não tem, já adianto que não tem nenhum candidato que eu simpatize, que eu ache que seja o ideal. O cenário é tenebroso, mas agora é hora de... O novo presidente vai ter uma oportunidade de ouro, de fazer o quê? Mudar absolutamente tudo. Acabar com tudo que tá lá. Inclusive, preparador de goleiro aí que tem cara no muro, tem que cair. Por anos treinando goleiros que não sabem sair do gol nem jogar com os pés, no futebol moderno como é hoje. Chega! Chega de todo mundo que tá lá. Hoje, todo mundo que protagonizou, com exceção de poucos, o pior dia da história desse clube centenário, essas pessoas têm que sair do clube para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. O presidente do Santos tem a chance, ainda mais tendo que disputar uma Série B, que a folha salarial dos clubes médios ali é muito baixa, tem a chance de reformular tudo, fazer um campeonato paulista minimamente aceitável e depois uma Série B minimamente digna. Porque se o Santos não subir em 2024, aí talvez a gente esteja vendo algo muito parecido com o que aconteceu com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Vasco, que eu não vou nem poder criticar você por ter votado errado, porque a gente vai ter um dono e aí torcer para que esse dono seja competente ou não, que é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então vote certo no dia 9. Vote certo. E se você conhece alguém que seja sócio, fale para essa pessoa estudar quem de fato são os candidatos. É muito importante. Porque é por isso que nós paramos aqui. É por essa sucessão de erros, por acreditar em mecenas, por acreditar em falsas promessas que o Santos foi parar nesse lugar. O poço mais fundo de toda a sua história. E com isso eu me despeço. Amanhã temos podcast aqui com... Vai ser o mais difícil de fazer, sem sombra de dúvida. Essa noite eu mal vou dormir, tenho certeza disso. Com o Salve Espínola, vamos conversar muito sobre esse campeonato brasileiro. Mas o Felipe, por sua vez, está muito feliz. Palmeiras campeão. E parabéns aí aos palmeirenses. Agora o santista que aguente. Faz parte do futebol. Já houve momentos ao contrário e as coisas se reverteram. O futebol brasileiro é cíclico. Grandes times do mundo caíram e voltaram, se recuperaram e voltaram a ser campeões. Resta saber se isso vai acontecer com o Santos também. Hoje é difícil falar sobre isso. Hoje a gente tem que, pelo menos, ter alguma aceitação. Vai demorar, mas é preciso. Um grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo.